Graça e paz a todos os irmãos, não os que estão presentes aqui na comunidade cristã de São Amaro. Também a esses pouquíssimos que aqui estão ordenados ao trabalho hoje na igreja, hoje sem a presença do público, mas cheio da presença de Deus. Paz do Senhor para todos aqueles que estão nas suas casas nesse momento, nos seus lares, que estão ao alcance dessa transmissão. Que a graça de Deus te envolva e te abençoe poderosamente. Antes de tudo, queremos fazer uma oração ao nosso Deus, no poder do nome de Jesus. Quero convidar a pastora Alexandre para estar fazendo essa oração, clamando pela presença de Deus nessa nossa reunião tão diferente essa noite. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, oh Senhor, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por esse dia, por essa noite, Deus. Oh Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, que está acima de todos, de tudo, Pai. Oh Deus, quão real é a Tua grandeza, Senhor. Nós te bendizemos por isso, Senhor. Te bendizemos porque, ó Pai, Tu és o Rei de toda a terra. Tu és o Rei das nações, Pai. Tudo está no controle das Tuas mãos. Oh, Senhor, que possamos, ó Deus, a cada dia ter essa certeza de que o Senhor ainda governa sobre tudo e sobre todos. Nas Tuas mãos está todo o poder, Senhor, toda a majestade, todo o domínio, Senhor. Em Tuas mãos está. O Senhor não perde, jamais perderá o controle de nada. Aleluia. Tudo está, Senhor, diante de Ti. Senhor, queremos Te louvar essa noite, queremos entoar louvores ao Teu santo nome. Oh, Pai, fica bem à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, queremos, ó Deus, o Teu nome engrandecer, ó Pai. Glorificar e exaltar ao Senhor, ó Deus. Fique à vontade, Senhor. Somos o Teu povo, Senhor. Aleluia, Pai. Um povo que Tu escolhestes, ó Pai, para entoar louvores, para Te adorar, para Te glorificar, Senhor. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Fique bem à vontade, Senhor. Somos Teus, ó Pai. Pertencemos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo aí na sua casa, onde quer que você esteja, ou acompanhar, se você estiver no seu trabalho, apenas tendo condições de ouvir. Uma palavra que está no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 12. Está escrito assim, segundo Crônicas 7, 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse texto é interessante porque fala do rei Salomão construindo pela primeira vez aquilo que idealizara seu pai Davi, mas não tinha condições para construir, porque Deus assim não permitia. Mas Salomão, seu filho, vem a construir o templo, a casa do Senhor. E Deus dá uma palavra sobre aquele lugar e disse: o dia que os céus se fecharem, o dia que eu lançar uma peste sobre a terra, o dia que a terra estiver doente, ferida, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos,
O Senhor disse: eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra hoje está doente. O que começou no final de novembro do ano passado, na China, com uma pequena epidemia, isso cresce e se torna a nível mundial como uma pandemia. E nossa oração, nossa expectativa é que esse tempo passe e isso seja apenas uma endemia, como tantas outras que existem, e os nossos corpos já produzem anticorpos para poder resistir. Há um esforço do nosso governo, sem medidas. Hoje, ainda agora há pouco, à tarde, foi lançado um pacote de medidas pelo nosso presidente e todos os seus ministros, para que possa conter toda essa destruição que esse vírus está trazendo. Foi decretado o estado de calamidade pública no nosso país, as fronteiras foram fechadas para que ninguém mais entre, ninguém saia, até mesmo as nossas fronteiras interestaduais e intermunicipais. Mas há um papel importantíssimo que nós como igreja podemos fazer. O papel, talvez o mais importante de todos, clamar pelo Todo-Poderoso, aquele que criou o ser humano, aquele que deu sabedoria ao homem para que todas as coisas viessem a acontecer. Para que se encontre o mais rápido possível a vacina eficaz para esse vírus que tanto tem assolado o mundo, principalmente agora a Itália e a Espanha, mas que já chegou ao nosso país. E nós não vamos pagar para ver e esperar o tempo da mortandade chegar ao nosso país. Então eu convido você na sua casa a entrar num propósito conosco de oração. Amanhã estarei cedo aqui, sozinho, lógico, estarei clamando, estarei orando, pedindo a misericórdia de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre nossos familiares, sobre o nosso bairro de Olaria, sobre o Rio de Janeiro, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha compaixão. Eu disse na semana passada que a igreja é o último lugar que deve se fechar num momento como esse. Nós, para estarmos alinhados com as atitudes governamentais e com tudo aquilo que os médicos têm nos conduzido a fazer, todos os profissionais da área da saúde, nós estamos tomando todos os cuidados. Evitem os apertos de mão, os abraços, os cumprimentos que estejam a menos de 1 metro de distância. Tomem todas as precauções, principalmente lavar as mãos, quando você estiver na rua, o uso do álcool gel e de tantas outras coisas mais, para que nós venhamos a dar exemplo. A segunda carta de Paulo a Timóteo diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas um espírito de moderação, de poder e de amor. Nessa hora, querido, a gente não é covarde, mas a gente acredita que existe poder de Deus na nossa oração. A gente acredita que existe amor para clamar por outras pessoas, por outras vidas. E a gente acredita que em nós existe moderação para entender que é tempo de obediência também. Obedecer às autoridades constituídas. A Bíblia diz isso: obedecer aos vossos patrões como ao Senhor, obedecer aos vossos líderes, seguir aos vossos mestres. E hoje, toda autoridade constituída é uma permissão de Deus. E nós precisamos ouvir e fazer a nossa parte. Por isso, hoje estamos transmitindo esse culto. Eu declaro a bênção de Deus, declaro a vitória do Senhor sobre a tua vida, e que você seja bem sucedido, e que na tua família venha se estabelecer a palavra que diz que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos, para que não tropece em pedra alguma. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Uns nessas horas confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós nos inclinaremos diante do nosso Deus, cumprindo todas as metas das autoridades estabelecidas, cumprindo todos os parâmetros determinados, mas não deixando de ser igreja. Convido você na sua casa agora a estar orando, a estar clamando, a estar se voltando para Deus, a estar adorando. Não se disperse, não passe esse tempo perdido, querido, mas faça isso em Deus, diante de Deus, com muito amor e carinho. Nossa irmã Michele vai estar orando agora e ministrando um louvor maravilhoso. E peço que você se coloque de pé na sua casa, louve a Deus com liberdade, com seus filhos, com toda a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.
diante de tanta proibição, diante de tanto surto, né? É normal nós nos sensibilizarmos com tudo isso, mas nós temos que confiar simplesmente que nós temos um Deus, a qual pode todas as coisas e é poderoso para nos salvar, para nos curar, para curar a nossa humanidade, e que tudo isso que nós estamos passando não vai passar simplesmente de um vento. Isso vai embora, em nome de Jesus. Nós vamos voltar ao normal com as nossas atividades e Deus vai simplesmente se fazer presente assim como Ele sempre fez, né? Você que está em casa nessa noite, você possa fechar os seus olhos nessa noite, colocar as mãos no seu coração. Eu não sei se você está com a sua família, se você está sozinho, mas que ainda assim você possa se ligar com o Senhor nessa noite, porque com certeza Ele está presente aqui, está presente no seu lar. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Incessantemente, ó Pai, queremos te adorar e louvar o teu santo nome, Senhor. Engrandecer a ti, Senhor, que é santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Senhor, Rei desse povo, Senhor, Senhor de todas as nações, ó Deus.
Ninguém é como nosso Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Querido, grandes coisas estão para acontecer nesse lugar. Grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Creia, irmão. Creia, querido. Onde quer que você esteja, receba o Senhor na tua casa nesse momento. Aleluia, Jesus. Tu és Deus. És o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Diga isso. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Meu Senhor, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer porque Tu és maravilhoso. Porque por mais que nós não mereçamos, ó Deus, ainda assim Tu és misericordioso. E a Tua graça, Senhor, nos basta, Deus. Vamos cantar mais uma vez grandes coisas estão por vir. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A Ti entregamos, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Porque só Teu, Senhor, é todo o poder e toda a glória. E é para a Tua honra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse momento, Deus. Aleluia. Obrigado, Michele. Paz do Senhor para os irmãos que estão em casa aí. Que bênção, hein? Tanta gente assistindo. Simone, Dona Tiagona, Jardel. Tem mais gente aí assistindo. Fala para mim aí, Salete. Quem está assistindo? Melissa. Michele, Esposa do Anderson. Mas quem? Fala que eu vou mandar um beijo para todos eles. Jefferson. O Jefferson também. Carol. Carol, um beijão, Carol. Se fica aí quietinha que tá grávida.
O Cláudio. Isso, o Cláudio também mandou mensagem agora, eu estava vendo. Alessandro. Ô, Glória. Aressa. Deus abençoe a Alessandra, a Aressa, todos vocês. Seja a bênção de Deus na vida de vocês, de toda a igreja. Nossa Helena também está assistindo, eu estive vendo agora. E tantos outros que estão entrando agora, assistindo a gente. Esse culto maravilhoso, esteja cultuando aí com a gente em nome de Jesus. Amém, meus amados? Agora eu vou passar o momento dos anúncios. Quais são os nossos anúncios? Não temos anúncios. Os anúncios de hoje são que nós estamos, que nós cancelamos todas as nossas atividades por 15 dias, né? Teve 14 dias, até o dia 1º de abril. A priori nós vamos estar tratando assim, por motivo de precaução, para que a gente, é uma atitude, vamos dizer assim, paliativa no momento, para que a gente esteja alcançando um favor aí de Deus, para que a gente esteja alcançando também um cuidado maior que a gente tem tomado com toda a igreja. Lá na portinha, apesar de ter ninguém entrando aqui a não ser os trabalhadores, hoje nós temos aqui, deixa eu contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pessoas contando comigo, 12 pessoas aqui, os músicos, som, diácono de plantão, o irmão que ainda não está arrolado como membro da igreja, mas tem participado aqui, está conosco, né, não sabia do aviso, mas está aqui com a gente essa noite. Que bênção de Deus! 12 pessoas, como o número dos discípulos do Senhor que caminhavam com Ele, em nome de Jesus. Então, nós assim estamos retendo todas as atividades que tem algum tipo de aglomeração de pessoas, seja reunião para crianças, sejam nossas células, sejam reuniões aqui na igreja, sejam passeios com reuniões externas, para que a gente esteja alinhado com o nosso governo do Estado do Rio de Janeiro e para que a gente esteja cumprindo todas as determinações da lei, de todas as entidades que estão ligadas nesse momento, e que a gente possa caminhar nessa direção também, que a gente possa fazer parte dessa sinergia, dessa unidade do povo com as autoridades. Nesse momento, queridos, não existe evangélico, católico, espírita. Nesse momento existe povo, nesse momento existe o povo e existe a autoridade, e a liderança que vem de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe vocês nesse posicionamento. Mas agora, vocês que estão em casa, tenham totais cuidados nas suas casas, né? Tenham cuidado com estar cumprimentando. Algumas pessoas estão desenvolvendo resfriado, que pode ser um resfriado natural, mas nós não vamos pagar para ver se é um resfriado natural ou se é o Covid-19. Então nós precisamos, se vocês tomem as medidas, aqueles que estão resfriados, que usem a máscara na sua casa, para que não passe a ser resfriado para outros, e que estejam lavando as mãos, estejam tomando todos os cuidados devidos, tá? Tem muita gente desesperada pelo álcool gel, mas a água e o sabão é a primeira atitude de maior eficácia no momento como esse, é lavar as mãos. Álcool gel é quando você estiver num lugar onde não tem a possibilidade de lavar as mãos, na rua, num local de trabalho, dentro do seu carro, se você é motorista de aplicativo, que você possa usar o álcool gel nesse momento, tirando esse momento, lavar as mãos, lavar bem suas roupas quando você vem da rua, ou de alguns lugares que você precisa ir ao mercado, precisa ir a algum lugar assim, que você tome totais cuidados para que a gente faça parte dessa gama de pessoas que estão remando na mesma direção, em nome de Jesus. E nós, como igreja, não haveríamos de tomar um posicionamento que fosse diferente a esse. Nós estávamos com muita fé, continuamos com fé, que Deus está agindo, mas pelo avanço da pandemia, nós estamos tomando todas essas atitudes, tá bom? Deus abençoe você, no nome de Jesus. Queria nesse momento estar passando aos nossos dízimos e ofertas. Queria estar passando nesse momento agora. Talvez você, o diácono, vão estar distribuindo os 12 envelopes aqui essa noite. E você e o nariz, não pode, tem que ser assim. Isso. O diácono não está distribuindo esses poucos envelopes que nós temos aqui hoje. E queridos, nós temos muitos compromissos a serem sanados, e nós já teremos baixa de cantina, de outras coisas que, com a igreja funcionando, com presença de público, a gente consegue para pagar nossas contas,
e tantos outros compromissos que temos. Mas nós temos na nossa responsabilidade cristã e no nosso posicionamento perante ao Senhor e do nosso compromisso com Ele. Então, se você que está aqui hoje presente trouxe o seu dízimo, coloque aí no envelope, nós vamos orar. Você que está aí na sua casa, pega o seu dízimo ou a sua oferta, pega um pedaço de papel, você pode dobrar ele direitinho, depois você coloca numa sacola, que nós vamos estar orando agora com você, juntamente nesse momento, e depois você coloca numa sacolinha para estar entregando nossos diáconos que vão estar fazendo esse serviço também, tá bom? Deus abençoe a tua vida, vamos orar nesse momento, estenda aí o teu envelope, estenda aí a tua oferta, o teu dízimo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que provê, o teu nome é Jeová Jireh. Nos momentos cruciais, Senhor, nos momentos de crise, o Senhor sempre levantou o teu povo. Tua palavra fala que Neemias olha para uma nação assolada, portais queimados, a terra destruída, e ele volta para a sua nação sem muitos recursos para que pudesse reconstruir aquela nação. Mas no caminho Deus foi levantando pessoas, reis e pessoas que foram abençoando e provendo do material para que fosse reconstruída aquela cidade, tanto para Neemias como para Esdras e tantos outros que trabalharam na reconstrução de cidades e de locais que foram assolados. Nós, em nome de Jesus, acreditamos na palavra de Deus, assim como a profecia do profeta Eliseu, que disse a um povo que comia cabeça de jumento, um povo que não tinha mais alimento para comer, e que o profeta disse: amanhã, a estas horas, vocês vão estar com alqueires de flor de farinha diante de vocês, vocês vão estar fazendo bolo, vocês vão estar fazendo massas, vocês vão estar comendo em abundância, e um homem, ainda que se abra uma janela no céu, isso seria impossível. E ele disse: tu vai ver, mas não vai participar pela tua incredulidade. A incredulidade, querido, nos tira a possibilidade de participar dos banquetes de Deus. E nós cremos que dias melhores virão em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Nós cremos num Deus que suprirá toda a nossa nação, todas as nações do mundo que estão perecendo nesse momento, os lojistas, os empregados, os trabalhadores autônomos que têm trabalhado e que sumiram as pessoas das ruas, não há mais comércio, não há mais venda de material, muitas pessoas dependem do dinheiro para se alimentar. Meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Senhor, não faça um milagre aqui não, faça um milagre na vida dessas pessoas, faça um milagre na vida de cada um, Senhor, que tem sido atingido profundamente por esse vírus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que têm salão de beleza, aqueles, ó Pai, que têm, ó Pai, suas lojinhas, ó Pai, aqueles que têm seus comércios e não estão com condições de abrir, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que esse vírus passe muito rápido, que, ó Pai, essa pandemia, ó Pai, venha se extinguir da nossa nação, do mundo, ó Pai, que não hajam mortos, ó Deus, mas que o nosso país se recupere, Pai, que seja um momento de unidade na nação, para que tudo vá bem e para que haja recuperação financeira, emocional, estrutural sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? A nossa irmã que está de plantão vai recolher os envelopes, inclusive o meu. Vem carretinha para eles me verem aqui. Ô, Glória, dá uma cena para todo mundo. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Ela está de plantão. Ó, eu falei para eles falarem embaixo aqui que hoje dá para ouvir tudo aqui. Dá para ouvir, qualquer barulhinho dá para ouvir. Nesse momento, querido, nós vamos à palavra de Deus. Eu não vou estar pregando essa noite, tem um irmão que foi separado aqui para esse grande mover desta noite. É uma grande responsabilidade, está muito apreensivo, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer uma noite tão diferente, eu estar pregando e tanta gente assistindo? A diferença é que o povo que estava aqui não está aqui, está em casa, nos assistindo e vendo todas as coisas que aqui está acontecendo. E vai estar agora também vendo esse irmão, homem de Deus, que vai estar trazendo a palavra. Irmão Diácono Anderson Cleiton. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Olha as palmas.
Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Graça e paz. Amém. Da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o pastor falou, é uma grande responsabilidade aqui essa noite. Minha esposa está em casa, vou deixar configurado esse ano. Amém, queridos. Que bom estar aqui essa noite. Isso é de suma importância, apesar dos apesares, o povo de Deus precisa continuar, né? Precisa caminhar dentro, como o pastor já colocou, né? Dentro das normas que estão sendo colocadas, mas cabe a nós não parar, né? Muitos dependem de uma palavra do Senhor. E iniciando essa noite, querido, essa breve reflexão, gostaria que os irmãos em casa, os homens que aqui se encontram, abrissem a palavra do Senhor em Ruth, capítulo 1, a glória do nosso Senhor Jesus. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 6. E essa mensagem, se assim nós podemos dar um tema, a esperança naqueles que esperam no Senhor. Aleluia! O Senhor gerou ao meu coração que há esperança para aqueles que esperam no Senhor. E antes de a gente estar lendo o texto, há um versículo da palavra de Deus que fala muito ao meu coração, que é Jeremias 33:3, que fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia! Ruth 1, do 1 ao 6. Amém. E o que a palavra fala em Jeremias é para que, se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor vai mostrar para a gente coisas que aos nossos olhos ainda não está visível. Verdade. Não está visível. E há um tempo já houve duas situações em que eu estava analisando, dentro de um contexto até que vai falar desse homem aqui, duas pessoas que estavam basicamente vivendo a mesma situação, né? Voltada dentro de uma situação de um desemprego, como provedor do seu lar. Duas pessoas que estavam vivendo a situação. E o Senhor me fez, quando eu fui convidado a trazer, analisar, e me levou a esses dois posicionamentos, essas duas pessoas. Um decidiu fazer igual Jeremias, clamar ao Senhor, e aí, decorrente da situação, o Senhor começou a se mostrar para ele. Chegou um ponto que surgiu oportunidade para que ele estivesse trabalhando, mas ele estava buscando o Senhor, e o Senhor falou: não é o momento. E às vezes é muito ruim, eu olhava para aquela situação, e a gente é uma pessoa até próxima a mim, e ele compartilhava, e eu falava: cara, tem que estar muito em Deus para você viver isso. Porque você necessitando, você muitas das vezes na dependência de pessoas ajudar, e ele deixar de fazer aquilo ali. Mas é interessante que a palavra fala isso: clama a mim, eu vou te mostrar. É exatamente o que Deus fez com Abraão, e entre outros da palavra do Senhor. Mas esse texto aqui, Deus não falou com esse homem dessa forma. Vamos ler lá Ruth 1, que diz assim, ó: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem diferente de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e Malom, Quilion, os nomes de seus 2 filhos.
Eles eram os efrateus, de Belém de Judá. Ao chegar na terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma delas chamava Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom Quilion também morreu, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Um texto bastante conhecido, já ouvimos N pregações sobre esse texto, sobre esse contexto, mas nós podemos essa noite tirar algo para nossas vidas. Como eu falei, se a gente pode dar um tema a esse texto, o tema seria a esperança para aqueles que esperam no Senhor. O pastor falou aqui um texto sobre se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos. E eu acho que essa é a chave para nós, como servos do Senhor, aqueles que decidem caminhar debaixo da direção de Deus. Esse homem aqui, houve uma fome na terra, onde ele habitava com a sua família. E o interessante que me chama muita atenção, acredito que você já ouviu sobre isso, principalmente aqueles que de escola bíblica já estudou sobre isso. A terra de Belém, a tradução é a casa do pão. O cara estava num lugar que se chamava Casa do Pão. O nome dele, eu estava pesquisando, meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Noemi, suavidade. Esse cara estava num lugar que, apesar das circunstâncias, dizia algo muito forte. O nome dele já falava. Eu acredito que quando ele nasceu, ele não foi ele que escolheu o nome, mas a família colocou esse nome e ele, em algum momento, a família colocou para ele o porquê da escolha daquele nome, mostrou para ele, contou a história desse Deus tão poderoso e tremendo, falou dessa terra que se chamava Terra do Pão, mas houve uma fome. A Bíblia fala sobre isso. E ele, um posicionamento que a gente não pode julgar e dizer que talvez ele estaria errado, ele como sacerdote, como o provedor do seu lar, ele quis trazer uma estabilidade. A Bíblia não relata se ele já estava passando necessidade. A Bíblia não fala sobre isso. Talvez ele quis se antecipar e foi para um lugar onde não Deus direcionou ele para ir. E nessa caminhada, ele morre, seus 2 filhos morrem, sua esposa fica sozinha com 2 mulheres. E acredito não, a gente pode dizer que não como os dias de hoje, que a mulher tem uma liberdade de trabalhar, de buscar o seu próprio sustento. Naquela época a dependência era do marido, e quando o marido morria era dos seus filhos. E esse cara traz toda uma situação para a sua família. E o que me chamou a atenção é exatamente o ciclo da preocupação. É o que nós vivemos, é o que nós estamos vivendo hoje. O ciclo da preocupação. Mas o que eu quero te dizer, querido, se você tem esperança no Senhor, pode esperar que algo bom vai acontecer. Algo de tremendo vai acontecer. Eu falei aqui uma vez numa ministração e é algo que o Senhor tem gerado no meu coração. Passamos o ano de 2019 assim, todos com situações complicadíssimas, mas o Senhor gerou 2020 vai ser diferente. Talvez nós já iniciamos o ano com algumas complicações, algumas situações, mas aquele que espera no Senhor vai ver. Se você crê em Deus, se você está esperando algo da parte de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer. Não precisa se preocupar. E a gente muitas das vezes entra no ciclo da preocupação.
as coisas já começam a acontecer à nossa volta, a gente não analisa, a gente não busca em Deus, como o versículo que eu mencionei aqui, para clamar ao Senhor, que Ele mostra o caminho, que Ele dá a direção, Ele fala onde a porta está aberta. Aleluia. Foi o que aconteceu com esse homem que eu falei aqui, essa pessoa que é próxima a mim. Ele começou a clamar a Deus, ele buscava, ele se colocou totalmente na dependência do Senhor. E a gente vê, e eu posso ver, e até algo de inspiração para mim, que a gente começa a ver como Deus tem movido sobre a vida dele, sobre a casa dele, Aleluia. trazendo a cada dia um escape, a cada dia uma situação, mostrando para ele, é isso aí, busca a mim que eu vou te mostrar. Glória a Deus. Em contrapartida, eu também vi uma outra pessoa que, ao contrário desse, já tinha pessoas, o Senhor já tinha, até antes do desemprego, pessoas já ajudando, auxiliando, mas a preocupação talvez secou ele. E hoje, infelizmente, não que isso vai se perdurar, pelo contrário, como a palavra diz, aqueles que esperam no Senhor, que buscam o Senhor, as coisas vão se resolver, mas hoje está sofrendo dano de algumas atitudes. Como esse homem. Não só ele, no tempo que ele estava vivo, sofreu saindo, mas a sua família também sofreu. O que eu quero trazer essa noite que o Senhor ministrou ao meu coração é que a gente comece a despertar para isso. Situações vão vir, porque Deus não nos enganou. O Senhor Jesus falou que no mundo a gente teria aflição, dificuldade viria, coisas aconteceriam. Mas se a gente estiver baseado, a Bíblia é tremenda, que ela não esconde, né, os erros. Ela não só mostra o que é bom, ela mostra os erros. Então, na nossa caminhada, eu entendo que na nossa caminhada, a gente vai ter exemplos bons e exemplos ruins. Para que a gente olhar para esse aqui, eu não vou seguir, porque esse aqui eu vi que deu ruim. Como esse homem, a gente vai olhar para a história desse homem e ver o que aconteceu. Mas o que espera no Senhor, renova suas forças. Glória a Deus. O que espera no Senhor, Aleluia. vê a provisão do Senhor. O que espera no Senhor, vê o milagre acontecer na nossa casa, vê a nossa casa ser curada. Em nome de Jesus, meu Pai. Queridos, Aleluia. eu estava vendo uma ministração e eu até anotei, porque eu achei isso. O ciclo da preocupação diz: quando as pessoas estão preocupadas com a situação financeira, mas nem sempre são generosos na obra do Senhor. A gente se preocupa, muitas das vezes, com o que está acontecendo, e quando o Senhor às vezes te coloca até a prova, você deixa de fazer, porque você, se eu quiser, vai faltar. Só que na lógica do Senhor é totalmente diferente. Ele às vezes espera a nossa atitude para depois ele começar a mover sobre a nossa vida. E tem outro que ele fala assim: quantos estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas quando estamos preocupados com a violência de uma forma macro, mas negligenciamos o sacerdócio da nossa casa. Às vezes nós estamos preocupados para onde o mundo está indo, mas não estamos olhando para onde a nossa casa está indo. Esse homem entrou nesse ciclo. Ele ficou preocupado com a situação, mas ele não ficou preocupado para onde a casa dele iria. A casa dele foi para a morte. Houve morte dentro da casa dele. A casa dele ficou assolada. E eles caminharam por um tempo, diz que eles ficaram na cidade quase 10 anos, então eles saíram com alguma coisa. Então esse homem, aquilo que ele tinha, que deu sustento para ele por um período, ele poderia ficar lá. E quando acabou, a mulher dele ouviu falar que Deus tinha dado a provisão naquele lugar. Não saia de onde o Senhor colocou. Espera em Deus. O mais Ele vai fazer na tua vida. O mais Ele vai fazer. Esse homem permitiu que a família dele entrasse, a esposa dele entrasse
na falta de esperança. Olha para mim o versículo 12. Ruth 1, versículo 12. Ela fala ali, dentro dessa história toda, ela vê que já não tinha mais situações para ela, não tinha mais esperança. Ela fala para a nora dela: voltai, minhas filhas, e depois voltai, minhas filhas, desculpa, e depois já estou velha demais para me casar, ainda que eu dissesse que há esperança, e me casasse esta noite e depois tivesse filhos. Por acaso esperar até que eles cresçam? Esperareis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Olha a situação que esse cara levou a família dele. A mulher perdeu a esperança totalmente. Ela falou: ainda que eu dissesse que tem esperança para mim, mas ainda assim não tem situação para resolver isso não. E muitas das vezes as circunstâncias nos levam a perder a esperança. Às vezes ouvimos algo da parte do Senhor, mas o só ouvir não determina o nosso destino. A gente ouve, mas a gente precisa se mover em relação a isso. Essa mulher perdeu a esperança. E quantos hoje na casa de Deus estão perdendo a esperança? As lutas estão se levantando, as circunstâncias estão sendo contrárias, e está levando o povo do Senhor a perder a esperança. Mas eu quero te dizer essa noite: não perca a esperança. Aleluia. Confie em Deus, confia em Deus, Glória a Deus. confia no Senhor. Ela fala: ainda que eu tivesse esperança, está dizendo, mas eu não tenho. Ainda que eu tivesse, ela está dizendo, eu não tenho, mas se eu tivesse, todavia, eu acho que também não adiantaria. É exatamente o que ela falou para essas mulheres. Mas essa noite eu creio que nós vamos se mover ao contrário. Amém, queridos? Amém. Eu falo amém, queridos, com os 11. O pastor já falou que tem 11 aqui, então os demais vai dando glória de casa aí, da onde a nossa voz está sendo alcançada. A Ruth perdeu a esperança, mas sabe o que é tremendo? Ela volta para a terra e o Senhor é misericordioso, é bondoso, e às vezes a nossa esperança se perde por circunstância, mas às vezes ela se perde por um posicionamento errado nosso. Às vezes a gente vê que aquilo que nós estamos vivendo é decorrente de um posicionamento errado, e mesmo assim a gente se permite a perder a esperança, onde a gente precisa analisar: pô, dá para recomeçar, dá para voltar. Eu postei até hoje no status, e Pedro volta a pescar peixe onde ele deveria estar pescando algo. Mas o lindo é que Jesus voltou para lembrar ele do propósito. E recomeçar não é vergonha, recomeçar é maturidade. Amém. Então, se algum posicionamento errado que te fez perder a esperança, está te fazendo paralisar, recomece. Amém. Volta. Essa mulher voltou, ela ouviu e voltou. Glória a Deus. Ela falou: não dá mais para continuar daqui não, eu preciso voltar. E às vezes é assim na minha e na sua vida. A gente precisa voltar. Abra para mim, quer dizer, muda uma folha aí, no capítulo 2, versículo 11. Com toda essa situação, toda essa trajetória aconteceu, e eles voltaram, essa mulher coloca ali, olha como é, a gente precisa analisar com um olhar mais em Deus, assim, bem mais penetrante na palavra de Deus. Essa mulher,
ela manda as suas noras embora. E uma delas foi embora, mas a outra quis ficar com ela. Porque aquela mulher nem percebeu que ela deixou um legado, estava deixando um legado para aquela mulher. Aquela mulher não conhecia esse Deus que Noemi conhecia. Mas ela fala, não, onde tu for, vou, teu Deus é o teu Deus. Aleluia. E o que eu quero trazer com isso? Hoje você está perdendo a sua esperança por alguma circunstância, pela preocupação, mas tem pessoas que você deixou um exemplo, que olhou em algum momento para a sua vida e decidiu caminhar por conta de posicionamento seu. Aleluia. Por conta de algum momento viu você passar por situações e continuar caminhando. Glória a Deus. Em algum momento você, na sua caminhada, pessoas estavam, você talvez nem percebeu. É interessante, eu coloquei no status ontem, eu estava com uma pessoa em determinado lugar, eu coloquei no status o versículo da palavra, né, de João, né, João 13, João 14. E na mesma hora uma pessoa me mandou, cara, isso aí, é exatamente isso que eu precisava ouvir, me agradecendo que ouviu aquela palavra. Glória E a falou, Deus. pô, eu vejo em você isso aí, dessa Louvado forma. seja o nome do Senhor. Então, às vezes, você é um exemplo para pessoas que você nem sabe. Em algum momento, pessoas hoje não estão mortas por causa de você. Glória a Deus. Então, por que hoje você está perdendo as suas esperanças? Meu Deus. Perdendo a sua esperança. Davi, quando estava diante do gigante, ele vai diante de Saul e ele fala, não é essa situação, eu já matei um leão, já matei um urso. Então não é, querido, esse gigante que está se levantando que vai te destruir. Aleluia. Independente se for pela circunstância ou por posicionamento. Se você espera em Deus, Ele vai fazer. Glória a Deus. Se você colocar a sua esperança no Senhor, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Versículo 11. Ao que lhe respondeu Boaz, contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre as cujas asas viste buscar abrigo. Querido, é exatamente isso. Não adianta só você ouvir essa palavra, não adianta você ouvir o Senhor usar pessoas para te dar uma direção, você precisa se mover para isso. Essa menina aqui, essa mulher, ela se moveu. Ela passou por uma situação, depois ela entendeu e ela se moveu. E ela vai diante de um cara. Esse livro, ele vai tratar de um contexto muito, se a gente for esmiuçar, de um contexto muito mais abrangente, que eu só trouxe, na verdade, nesse contexto, dentro do que o Senhor me fez analisar dentro dessas duas situações, dessas duas pessoas. E o Senhor me levou a esse texto, porque foi um posicionamento desse cara. Enquanto um decidiu caminhar debaixo da palavra de Jeremias, clamando e buscando a direção do Senhor, o outro fez exatamente como esse homem, que estava num lugar estável, que era a casa do pão. Ainda que a Bíblia mostre para a gente, ainda que a circunstância mostre que realmente estava uma fome, a Bíblia não está enganando. Houve fome nesse lugar, mas esse lugar era a casa do pão. E a palavra não fala que o Senhor mandou ele sair dali. É por isso que Davi é um cara segundo o coração de Deus, porque em tudo ele buscava o Senhor antes. Ele vai salvar uma cidade que nem era a responsabilidade dele. E chega um momento que ele pergunta, Senhor, eles vão me entregar na mão do inimigo? Eu posso ir? O Senhor, vai. Aí ele vai lá e salva. Aí ele, Senhor, vão me entregar na mão do bom. Então sai daí. Ele buscava. Antes de ele ir para a caverna de Adulão, ele vai lá diante do rei, leva os seus pais e fala, isso é algo que é muito lindo. Ele fala,
deixe meus pais aqui, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer comigo. Aleluia. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Não sai do lugar antes que o Senhor fale para você sair. Não se mova antes que o Senhor fale para você se mover. Mas se Ele trouxer a direção, comece a se mover. Aleluia. Para que você não perca as suas esperanças. Porque muitas das vezes nós perdemos as esperanças. O Senhor já falou para a gente se mover. E nós continuamos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Talvez a gente estava num lugar que estava muito favorável para a gente, né? Eu sempre olho para a vida dos pastores, para a nossa realidade como igreja aqui, que não só os pastores, hoje nós fazemos parte desse projeto de Deus. E a gente estava num lugar que era confortável, a gente veio com uma outra realidade. E olha como é que é as coisas de Deus, a lógica de Deus é diferente. E aí veio essa situação, a ponto de a gente estar fazendo um culto online, né? E só que as contas não vão parar de chegar. Mas o Senhor mandou a gente vir. Aleluia. Eu creio, eu não tenho dúvida. Hoje, talvez com imaturidade, e eu espero, e não com uma forma de apontar, mas eu espero e creio e declaro que isso seja uma maturidade nossa como igreja, de olhar, independente dessa circunstância, não olhar e achar que foi precipitado. Não, foi a mão de Deus. A circunstância que está acontecendo é só para nos mover a clamar o Senhor, buscar a face do Senhor e Ele dá a direção. Não fica preocupado com o que está acontecendo. Pelo contrário, clama ao Senhor. Eu tenho uma pessoa que pediu para sair de um trabalho, estava no trabalho. Talvez a circunstância vai falar para ela, acho que eu me precipitei. Não, você não se precipitou não. Acalma, espera em Deus, que Ele vai fazer. Está debaixo da mão do Senhor, é um sonho teu, mas esse teu sonho está conectado com aquilo que Deus já tinha sobre a tua vida, então vai acontecer. Aleluia. Espere em Deus, confie em Deus, querido. Glória a Não Deus. fica olhando para as circunstâncias. Verdade. Se nós formos olhar para as circunstâncias, a gente nem da cama levanta. A realidade é essa. A realidade é essa. Se a gente for olhar para a nossa circunstância, nós nem da cama levantamos. E essa menina, Ruth aqui, ela se moveu. Ela foi lá buscar as espigas ali, né? Diz a história, eu não vou ler, o conselheiro, também foi ligado em tudo. Mas ela foi lá buscar. Ela foi buscar e ali chegou ali Boaz. Boaz, querido, representa o resgatador. É a tipificação, né? Assim eu posso de Cristo. É exatamente mostrando o que Cristo fez por nós. Ele nos resgatou. E Ele nos resgatou, sabe para quê? Para que a gente tenha vida. E olha como é que é interessante. Ele fala, no mundo tereis aflição. Eu vim para que tenha vida, mas vida em Abundância. vida, mas aflição. Tem aflição, mas a vida é em abundância. Ô, Se glória. você espera no Senhor, você vai ter vida em abundância.